Aí você fala, vou aguardar, fala, Carmen, fala, vou aguardar as pessoas entrarem. Logo mais começaremos nossa aula. Que bom que você está aqui. Lu, hã? Como você não sabe mexer? É porque eu tô falando, tá aberto. Oi, 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 oi. Alô? Abre o vídeo. Olá, estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Diga sim, por favor. Está me vendo? Quem está me ouvindo? Só um instante, que em 5 minutinhos, esperando o pessoal entrar, já vamos começar. Aulão Mundo na Escrita Persuasiva. Primeira apresentação hoje e a segunda apresentação amanhã. Obrigado, Carmen. Obrigado. Isso aqui também. Daniela está aqui também. Obrigado. Oi, Carmen, o teu som não está chegando bem para mim. Você está conseguindo me ouvir bem? De onde você é? Como é que você soube dessa aula? Fala um pouco para mim, por favor.
Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim, alto e bom som, Carmen. Tá dando uma microfonia, né? Tá dando um pouco de microfonia, assim. Mas eu estava te ouvindo bem quando você perguntou se eu estava te ouvindo. Mas se quiser, pode usar o chat também. Tá, eu tô desligando o meu celular aqui. Salve, salve a todos! Eu sou Luiz Rosa, copywriter. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o primeiro dia do aulão Mundo na Escrita Persuasiva, uma aula onde eu vou mostrar para vocês como a escrita persuasiva pode ser usada no mercado digital, que está em franca expansão, até porque muitos têm crescido. A gente percebeu ao longo, eu que já estou ao longo de 4 anos no mercado digital. Comecei como, é, como gestor de tráfego e depois comecei com o copywriter. Contando um pouco sobre a história, obrigado, Carmen. Você falou que recebeu através do Google, recebeu um e-mail, obrigado. Você baixou o e-book, se você também, junto com esse e-mail, foi também o e-book, Introdução à Escrita Persuasiva Perfeita, no qual eu escrevi. Foi um marco para mim que já são 3 anos no qual eu estou nessa labuta de escritor de linguagem persuasiva. Então, contando um pouco da minha história, até para onde dizer como eu cheguei até aqui, em 2018, quando eu comecei como gestor de tráfego, fazendo anúncios para Facebook, Google, YouTube, enfim, diante de todas essas plataformas. E aí alguns amigos perceberam e até disseram que eu levava jeito para fazer anúncios, para escrever. Isso por causa da minha formação. Sou jornalista de formação, tenho 24 anos de profissão. E 24 não, nossa, estou perdendo as contas aqui. 26 anos de profissão.
E comecei a estudar essa história de como funciona a escrita, as técnicas de copywriting. Primeiramente, foi falado muito sobre as técnicas de copywriting. E aí, através das técnicas de copywriting, eu comecei a até ajudado por um amigo que me falou que o ideal é nós falarmos que somos escritores de linguagem persuasiva. E aí, através de ser escritor de linguagem persuasiva, eu comecei, então, a fazer os estudos sobre copyright. Aí, criei meu site, onde eu hospedo meu blog, e comecei a escrever artigos semanalmente, depois passou um a cada 15 dias, e, enfim, desde 2018 são 84 artigos escritos no meu blog. Em 2020 eu escrevi, transformei muitos dos meus artigos em capítulos e escrevi um livro. E agora cheguei, então, tem um canal no YouTube, tem um canal no TikTok, Instagram, enfim, tudo isso voltado à escrita persuasiva, que envolve também as técnicas de copywriting, enfim. Foi dessa forma que eu comecei e agora estou dando mais um passo e transformei todo esse meu conhecimento nessas duas aulas sobre o que é escrita persuasiva e como isso pode ser utilizado no mercado, como isso pode ser utilizado para ajudar a alavancar os negócios, para ajudar também como uma carreira. Basicamente, o grande digamos assim, o grande salto que eu entendi é que escrever é basicamente para se transformar numa carreira. E também pode ser como um empreendedor digital. Seja bem-vindo, Reinaldo, que é Luiz Rosa Copywriter. Já comecei aqui a apresentação, estou falando um pouco sobre aonde eu cheguei. Se você pode abrir o microfone, caso você esteja me ouvindo. Pode falar de onde você veio, como é que você chegou através a essa aula. Eu sou o Reinaldo, sou aqui de Uberaba, Triângulo Mineiro, e eu acredito que eu me cadastrei pelo Instagram e eu abri agora pelo e-mail. Legal, legal. Você tem alguma experiência, Reinaldo, como escritor? Como escritor para mercado online, ou você tem algum negócio que você utiliza, que você precisa melhorar a sua comunicação com o seu público? Como é que é? Eu sou escritor, né, tenho um livro publicado e escrevo para a prensa, né, como redator web, mas é só, né? E estou procurando uma forma de melhorar minha escrita para ganhar como copyright. Legal, legal. Basicamente eu estava contando aqui para a associação aqui, o Reinaldo, que basicamente eu comecei também assim. Eu sou jornalista de formação e aí fiz o que chamamos de migração de carreira, né? Então eu troquei, na minha experiência como jornalista, comecei a ser escritor de linguagem persuasiva ou copyright, né? Estava falando aqui anteriormente, antes de você chegar, que eu comecei a entender um pouco sobre o que é o mercado, essa migração do jornalismo para o mercado online, e aí eu entendi como se dá para você trabalhar como prestador de serviço, no caso você trabalhar numa empresa, seja como CLT ou como CNPJ, e também dá para você trabalhar como você ser um empreendedor mesmo. Hoje eu tenho uma empresa onde eu faço anúncios, onde eu faço produção de conteúdo. Dá para você trabalhar em outras profissões também, que eu vou falar hoje e amanhã sobre também que outras profissões que muita gente não sabe, que existem uma série de profissões ligadas que pode ser que você utiliza a escrita persuasiva e também você pode trabalhar em outras profissões que não seja apenas escrever anúncios e produção de conteúdo. E isso é uma coisa que o mercado está pedindo muitas pessoas que saibam escrever além de ser um redator, um copywriter, enfim, um produtor de conteúdo, enfim. Mas dando sequência,
Obrigado, Reinaldo, por você ter participando daqui. E já fiz esse preâmbulo assim, sobre quem sou eu e de como eu comecei. Eu estava falando que são 4 anos, basicamente, dedicados ao mercado digital, ao marketing digital e ao empreendedorismo digital, onde eu trabalho para negócios e também e produção de conteúdo. Abri minha empresa, onde eu presto serviços nas 2 áreas, tanto na questão de anúncios, também quanto na questão de produção de conteúdo. Mas, enfim, eu gosto de dizer que nesse aulão é uma coisa muito mais prática do que teórica. Então, eu mostro o que eu faço, né? O que é essa tal escrita persuasiva que todo mundo fala, né? Primeiro, a gente tem que tirar essa coisa de... quando você trabalha em tempos modernos, fala que persuasão é uma lavagem cerebral. E não tem nada a ver com lavagem cerebral. Persuasão, na verdade, é você persuadir alguém a fazer alguma coisa que você quer. Então, por exemplo, se eu tenho um produto, se você acredita nesse produto e esse produto funciona e você acredita que você tem todas as... Então, você vai mostrar para a pessoa por que aquele produto é vantajoso. Quais serão, você sempre trabalha assim, quais serão os benefícios que aquele produto vai trazer para a sua pessoa. Então, imagine vocês que você tem o Reinaldo, a Carmen, querem se vender. Então, para vocês se venderem, você tem que dizer por que vocês são bons naquilo que vocês pretendem fazer. E como é que se faz isso? Mostrando uma série até através de um texto, seja um texto longo, um texto pequeno, uma chamada no Instagram, uma chamada no Google, um vídeo no YouTube, e tudo isso passa por escrever. E eu sempre comento com as pessoas alguma coisa. Então, isso, quando você tem em mente que a escrita vai te desenvolver para alguma coisa, então você imagina o poder que você tem, que cada um de nós que gostamos de escrever tem nas mãos. Seja para você, até no caso, se você tem uma loja, se tem uma loja no seu bairro, se é uma pizzaria, você pode ter certeza que ali há um nicho, há um potencial cliente que você tem, que você pode chegar nessa pessoa e falar, olha, que tal melhorar a comunicação da sua loja? Que tal? E você também começa a ter a experiência de ver ao longo do que está acontecendo, ao longo do seu dia a dia, o que é persuasão ou não. Então, você vai lá, você vê um comercial na TV de uma grande marca, você vê uma faixa amarrada no poste, você vê quando você entra na farmácia, quando você entra na padaria, no posto de gasolina, tudo ali é escrito de modo a te chamar a atenção, a buscar que você entenda, a te persuadir. Olha, mesmo um letreiro que tem o preço da gasolina, a forma como ele é escrito, a forma como ele é postado, até as cores que são utilizadas, tudo isso envolve a questão da persuasão. E aí que quando você começa a perceber isso começa a mudar o jogo. Foi aí que eu comecei a perceber. Eu mesmo não tinha essa capacidade, falando um pouco de mim, eu não tinha essa noção, apesar de tanto escrever, já há quase 30 anos escrevendo, eu não tinha essa noção de quanto tem esse poder da escrita. Então, quando você vê, por exemplo, eu até fiz um post no meu Instagram, como você pode ter percebido. Quando você vê uma loja que abre em São Paulo, que recebe 7.000 pessoas, a loja, por exemplo, tem o marketing envolvido, mas tem também, para esse marketing funcionar, a comunicação tem que ser bem feita, a comunicação tem que ser de uma forma que vá chegar até as pessoas. E como é que chega isso? Através da escrita persuasiva. Então, como eu estava dizendo para vocês, como fazer escrita persuasiva? Eu sempre gosto de fazer aqui uma apresentação. Vocês estão vendo a tela? A tela que eu... Estão vendo? Pode dar um sim aí no... Então, Ainda não. Não está aparecendo? Deixa eu só, então, aqui mudar aqui.
Agora chegou para vocês? Estão apresentando? Agora sim. Agora sim? Legal, legal. Então, como fazer escrita persuasiva? Eu sempre, nas minhas apresentações, eu coloco aqui eu coloco assim, gosto de ficar em segundo plano. Então vamos aqui. Diz como fazer escrita persuasiva. Eu, no caso, sou Luiz Rosa Copyright. Como fazer é o meu desafio diário. Então, foi por causa disso que eu criei a marca Mundo na Escrita Persuasiva. Como eu estava dizendo, eu percorri vários temas e sempre com o intuito de mostrar como se posicionar como escritor de linguagem persuasiva. Se formos, como eu estava dizendo, se formos voltar do tema original, o nome é que somos copyright. Nós, como estamos no Brasil, até um amigo meu que sempre brinca comigo, ele diz, não, somos escritores de linguagem persuasiva e não copywriter. E aí, eu divido, para você entender, para você despertar o seu talento, eu coloco sempre 6 tópicos. A paixão, o estudo, as técnicas, os negócios, dicas e qual vai ser a sua transformação para uma vida nova. O que te vai despertar para uma vida nova quando você vai trabalhar com a escrita persuasiva. E aí vamos começar com a paixão. No caso, nós, que eu e aqui estamos falando sobre gostar de ser e ser jornalista, a paixão. E aí, eu sempre falo para todo mundo que me consulta, as pessoas falam, eu já dei palestra, e falam assim, é fundamental gostar de escrever. Se você não gostar de escrever, o mundo da escrita persuasiva não é para você. E aí entra uma outra coisa, tem que gostar também de ler, e ler muito. Se você tem esses 2 pontos, gosta de escrever e gosta de ler, isso é para você. Então, é dessa maneira que você começa com essa jornada de se tornar, então, especialista em escrita persuasiva. Porque isso é acaba sendo como um depósito na sua mente. Você lê bastante, você escreve bastante, vira assim, basicamente no automático. E o resto que vem com relação às técnicas de escrita persuasiva, vem se você gostar de ler e escrever, porque você vai ter esse hábito. E aí vem uma coisa que é minha e eu aprendi com outros copywriters, que é você ser audacioso, curioso em buscar fontes que vão preencher a sua mente. A sua mente acaba sendo um depositário. Então, leia bastante, muda a sua visão quando você estiver andando pelos lugares. Procure entender, procure ver o que as palavras das pessoas estão usando. Se você tem uma coisa que acontece muito comigo. Quando você tem um cliente que, por exemplo, eu trabalhei já com nicho de finanças, no imposto de renda. Eu não entendia basicamente de nada de imposto de renda. Basicamente, eu entendia de fazer o preenchimento. E quando eu comecei a escrever artigos para ensinar as pessoas a fazer o imposto de renda, ali eu fiz esse mergulho de entender, lia bastante, conversar com pessoas, assistia vídeos no YouTube, baixava PDF de pessoas que têm cursos de imposto de renda. E aí eu tive a bagagem suficiente para escrever anúncios sobre como vender um produto de preenchimento automático de imposto de renda. E aí, junto a isso, nessa empresa tinha um blog no qual eu escrevia artigos sobre imposto de renda. Não querendo falar, mas para mim, vender o meu peixe, o blog tinha 1.000, 2.000 acessos, passou depois no mês seguinte 3.000, 4.000, 5.000 acessos. Por quê? Houve investimento em produção de artigos e houve investimento também em usar a escrita persuasiva, em fornecer conteúdos que agradassem
ao público. Da minha parte, o que eu consegui? O poder da minha criatividade, e aí volta que eu escrevi. Qualquer pessoa que se encaixe nesses dois quesitos de realização pessoal e ser audacioso e querer aprender, pode se tornar uma máquina de vendas. Isso aí não é promessa de vendedor, isso acontece com todos nós que gostamos de escrever, todos nós que temos na labuta de ser copywriter, mas é isso. Repito, para você conseguir isso, você tem que gostar de escrever e ler muito. E praticar. Escreva. Eu escrevo todos os dias. Eu ouvi as pessoas falando isso, falo, não, isso não é possível. Então, praticando é da vida. O hábito é o que te vai fazer, que vai chegar próximo digamos assim, perfeição. E dá mesmo para você se tornar uma máquina de vendas. Outro ponto importante é estudar, foi o que eu falei. Vou pegar mais uma vez o exemplo quando eu trabalhei no nicho de finanças. Eu estudava todos os dias. E outros nichos, qualquer nicho que já escrevi nicho de finanças, já escrevi para nicho de horóscopo, já escrevo sobre copyright, por isso me sinto capacitado hoje a dar um aulão como esse, porque são 4 anos estudando, estava falando aqui, Reinaldo, que eu escrevi um livro, que eu tenho meu blog lá, depois se você for, vou passar o link para vocês, que é o luisrosacopyright.com/blog, onde são 84 artigos escritos. E isso, você vai se desenvolver e faz campanhas no Google. Então, assim, a construção é dia a dia. Então, o conceito básico que evidencia o trabalho de um copywriter é estar em constante busca pelo aprimoramento profissional. Vocês podem falar assim, mas isso é em todas as profissões. Sim, como estamos falando do nicho de escrita persuasiva, é isso que é a construção diária. Ou seja, o aprimoramento pessoal é dia após dia. E aí, eu puxo de novo, porque eu ouvi de muitas pessoas, de muitos copywriters, de muitas pessoas que fazem a escrita persuasiva. Primeiro, você tem que se colocar no mercado. Você tem que construir. É importante isso que você falou, Reinaldo, sobre eu quero crescer em outras áreas, eu quero crescer em outro nicho. Aí você está procurando, você veio ao mundo da escrita persuasiva, você tá me conhecendo, e você daqui para frente você vai poder dar um salto. Olha, eu gosto de escrever, eu leio bastante, o mercado digital está precisando de pessoas. É isso que vocês têm que ter em mente. O mercado digital hoje está precisando de pessoas as quais queiram expandir mais, porque tem muita coisa. A pandemia abriu um horizonte muito grande para pessoas que precisam escrever, são múltiplas plataformas, e carece de gente que precisa escrever e escrever bem. E não é aqui eu faço um parênteses, não é escrever para se tornar um best-seller, não. É escrever para que as pessoas se sintam confortáveis em comprar aquele produto, as pessoas se sentem confortáveis em entender como funciona aquele determinado produto ou um serviço, que a gente fala muitas vezes em produto, um material, tal, mas tem a manicure, tem o jardineiro, o pintor. Então, pessoas que têm, às vezes, negócios locais, que a gente fala, precisam também se posicionar, porque essas pessoas, muitas vezes, não trabalham no online, são mais de boca a boca. Mesmo no boca a boca, ele pode mudar o linguajar, pode criar uma série de situações para também se vender e se posicionar melhor. E aí, como eu estava também dizendo, devore inúmeros conteúdos, escolha qual nicho. Eu comecei, qual era o meu nicho? Meu primeiro trabalho era eu estou pegando exemplos práticos de como eu comecei, porque aí vocês começam a entender. Eu comecei por nicho de roupas esportivas. Então, eu comecei a entender como funcionavam as roupas esportivas. Depois, trabalhei com um restaurante, uma churrascaria. Depois, um astrólogo. E também para mim. Então,
para todos esses nichos, eu acabei entendendo como é que funciona e transformei esse aprendizado em textos para que pudessem ser vendidos. E aí, quando você tem um nicho específico, você vai se transformar num que a gente chama um especialista. Um especialista em determinadas áreas. Lógico, você pode também ser outro ponto é você ser um generalista, é você escrever para inúmeros nichos. Mas o fundamental é gostar de escrever, praticar e gostar de ler bastante. E não ter medo de errar. Outra coisa que eu sempre falo, não ter medo de errar. A vida não é só glamour, não é só espetáculo que vai dar certo sempre. Então, mas é importante ser audacioso, jogar, aprender com os erros, volta, aprende e faz. Continuando, estudo. Aí, as técnicas. Da teoria para a prática. Então, usa a escrita persuasiva para instigar as pessoas. Como eu disse lá no começo, não se trata de fazer uma lavagem cerebral. É utilizar as técnicas de argumentação para ajudar na tomada de decisões. Então, escrever com linguagem persuasiva é utilizar de técnicas de argumentação. O famoso porque teu produto é bom, que benefícios ele vai trazer, que quebrar objeções, porque muitas vezes você fala que o produto é bom, mas tem sempre a pergunta, e daí? E daí? E daí? E aí você vai ter que ter condições e fazer argumentos suficientes para que essas pessoas entendam. Você sempre vai ter, como você tem que se posicionar da seguinte forma. Quando eu vou numa loja, o vendedor fala, o produto o sofá é assim, o couro é tal, a durabilidade dele é tal. E muitas vezes ele nem entra no mérito do preço, mas ele vai te dar uma série. E aí você vai, mas eu não gostei da cor, eu não gostei do pé, não gostei do tecido, enfim, uma série de coisas. E aí você com técnicas de argumentação, você olha, não, esse tecido aqui tem durabilidade de tantos anos, foi feito para chegar tem coisa, tem proteção anti-ácaro, enfim, tem uma série. E aí como é que você vai quebrar essas objeções? Entendendo como funciona o produto. E aí, esse funcionamento do produto você tem que mostrar que aquele produto cura, no mercado a gente fala a dor. O que é a dor? É o desejo da pessoa. O desejo da pessoa é que ela compra aquele produto e ela não vai ter dor de cabeça. Ou ela vai contratar um determinado serviço, ela não vai ter dor de cabeça. Ela vai resolver o problema. E caberá, então, no caso do escritor, ser direto, conciso. Aí use poucas palavras. Uma técnica muito boa é contar história. Então, você pode dizer, dona fulana de tal tinha um problema de não sabia que poderia se aposentar com uma previdência privada. Então, como é que é essa previdência privada? Só conta, olha, se você depositar tanto de dinheiro, investimento, e aí você vai dar todos os argumentos, vai dar todos os argumentos para você e aí é um exemplo que exemplo que eu vi uma história uma vez, uma vez eu vendi seguro de vida, e aí ele falou, olha, as pessoas têm medo de falar sobre a morte. Falar sobre a morte assusta. Então ele mostrou por que é bom ter um seguro de vida. Porque, infelizmente, os problemas acontecem de inúmeras formas, mas as pessoas têm medo de falar sobre, tem receio, acho que dá azar falar em morte. Então ele falou, olha, aí ele contou a história do pai dele, sempre foi o provedor da família, e aí um dia o pai dele morreu. Não é nem para rir, mas assim, ele ria, né, contando para mim. Meu pai morreu, e aí? Hoje eu dou risada porque assim, a gente falou assim, meu pai morreu, mas tinha um seguro de vida. Então ele falou, olha, o exemplo que meu pai me deu, eu uso para falar para os meus clientes. E ele nem era e nem ele estava usando, nem era o texto, era, entre aspas, a lábia dele.
Então, você vê como a escrita persuasiva pode. Transfere a lábia dele para um texto. Olha, Marcos tinha 14 anos, tinha uma vida tranquila, só estudava, e de repente o pai dele morreu. E aí abate, mas ele falou, não. Aí a mãe dele descobriu que tinha um seguro de vida, por mais que foi doloroso, ele não, entre aspas, não perdeu tudo que tinha, porque a vida deu. Então, assim, é um exemplo meio... mas é um exemplo... Por isso que eu trago essa questão prática, para mostrar como a escrita persuasiva pode ser utilizada. Você pega de um... e é uma coisa que a gente faz muito. Nós entrevistamos o nosso cliente. Então, entrevistar o nosso cliente é uma forma de nós termos também argumentos na hora de escrever um texto. Então, o cliente nosso. E aí é importante, muitas vezes, entrevistar a pessoa que vai comprar o produto. Por isso que são feitas, dependendo do trabalho, nós fazemos pesquisas, pesquisa até qualitativa. Liga para 1, 2, 3 pessoas que já compraram o produto e você pode ligar para pessoas que compraram o produto e não gostaram do produto. Que isso é interessante também. Às vezes, como é que você descobre isso? Você vê que você tem comentários lá hoje as pessoas fazem muitos comentários, né, nas páginas do Google Meu Negócio. E aí você pode entrar em contato com essas pessoas. Olha, a gente quer entender por que você não gostou do produto. E aí isso também serve também de argumentos na hora de você produzir o seu texto. Na hora de você fazer a construção E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para saber também do feedback se está sendo a contento para vocês, tá? Fiquem à vontade. E por isso que eu digo, uma boa história é o que vende. Em tempo, eu comprei o seguro. Eu comprei o seguro de vida só pela história da argumentação. E olha, eu nem pensava em ser escritor de linguagem persuasiva ou copywriter, né? E aí, no caso, depois transportando um pouco para mim, eu entendi, depois desses 3, 4 anos, que eu sou uma empresa. E aí, no caso, é importante saber como, sendo uma empresa, eu transformo isso também numa questão de transformar, até na questão de mostrar o meu marketing pessoal, de procurar me vender para poder fazer isso, para poder ter argumentos suficientes na hora de fazer os textos. E a parte dos negócios. Parte dos negócios, enquanto você é uma empresa, eu aprendi que para você fazer diferença nesse mercado, você tem que investir na produção de conteúdos exclusivos. Porque o mais do mesmo não adianta, né? Então, existem inúmeros. Por isso que eu falei, conte uma história que invista na produção de conteúdos exclusivos, conte histórias que vão engajar o seu público. Essa do seguro de vida foi uma história que me impactou bastante e eu sempre conto qual é o poder da argumentação, no caso. E trabalhe para ser uma referência em como instigar os consumidores. E aí entra uma coisa que aí é uma questão de até para você, Reinaldo, acho que você deve pensar nisso, a questão do ego, né? Eu mesmo já fui traído pelo ego na seguinte forma: eu achei que o texto tinha ficado uma maravilha, bonito, na hora de fazer um texto de um produto, e aí só que a minha opinião, no caso, ela contou quase nada, porque realmente o produto não vendeu aquilo que a gente estava esperando. E por que não vendeu o que estava esperando? Primeiro que muito do que eu escrevi foi baseado, era começo de trabalho, né? Baseado naquilo que eu pensava. Por isso que eu falei lá atrás, entrevista o dono do negócio, entrevista as pessoas que vão comprar o produto e estude o produto, faça pesquisas no Google,
procure palavras-chave da costas, veja como as pessoas procuram o produto no Google, o produto no Instagram, o produto se tem vídeo no TikTok, se tem vídeo desse produto no YouTube, se tem assim, no jornal, na internet, nos sites, esse produto ou serviço é falado. No Reclame Aqui também traz muitos embasamentos para você entender se aquele produto ou serviço então, as fontes de conteúdo que vão nos ajudar a escrever, elas são inúmeras. Então, você está sempre, antes por isso que conta muito, a gente fala muito, 60%, 70% é pesquisa. Pesquisa muito, pesquisa. E os outros 20% é a hora de você colocar e escrever. E os 10% é a lapidação do texto. Se você fizer uma ótima pesquisa, uma ótima depositário de ideias, aí o resto é você colocar na cara do gol. Mesmo assim, não pense que está perfeito, porque quem vai dizer que está perfeito ou não, no final das contas, é o dinheiro que vai ter de retorno, seja para você, enquanto produtor de conteúdo, seja para o seu cliente. E também a satisfação que o cliente do seu cliente ou o seu cliente vão ter com aquele produto. Porque cliente bom é aquele cliente que volta e traz outros clientes. Então, esse tipo de trabalho tem que ser feito pensando nisso. Até o pós-venda, o texto do pós-venda também tem que ser feito. Olha, a gente faz muito isso. O senhor comprou o produto tal, nós ficamos muito satisfeitos com a sua compra, mas a gente gostaria de saber se ao utilizar aquele produto, ao utilizar nosso produto, quais são as suas considerações. Se puder nos informar, e isso também é uma forma de você massagear o seu cliente, é uma forma de você, porque eu aprendi e fiquei muito feliz quando me disseram isso. A venda não termina quando, ou muitas vezes, o caixa te entrega o pacote. A venda termina muitas vezes quando você é chamado a falar sobre aquele produto, ou quando o vendedor te leva até a porta da loja e fala: ficou satisfeito com o nosso atendimento, dá uma nota para o nosso atendimento. Então, essas questões básicas, e tudo isso, qualquer palavra que a pessoa te disser ali, olha, eu gostei do seu atendimento, achei que não gostei, não sei que demorou muito, enfim, isso pode ser utilizado na hora de você escrever. Até contando uma outra experiência aqui de negócios, quando eu fiz um trabalho com uma empresa de manutenção de celular, que eu falei de o que eu penso não é aquilo que é a realidade, no texto eu escrevi que o principal para as pessoas era, basicamente, não era o preço, mas era que o produto não voltasse a ter problema. E aí, nas pesquisas que nós temos, nós descobrimos que não. Quando a pessoa leva um celular para consertar, o preço, muitas vezes, não é o que ela está preocupada. Ela está preocupada com o tempo que vai ser entregue o celular de volta. E aí nós colocamos. E outra coisa que o nosso concorrente tinha a mais, e isso virou o nosso jogo lá nesse trabalho que a gente fez. As pessoas também queriam que, além da rapidez, queriam que a gente buscasse o celular na onde ela estivesse. Então, isso mudou o jogo. Então, nós colocamos no texto, entregamos o orçamento em horas, lá no X horas, conserto no mesmo dia, obviamente isso aí ia depender do quão era do tamanho do problema do celular, e buscamos e entregamos no seu local que você colocar. Então, tudo isso ia no texto. Quando nós colocamos essas três coisas, virou o jogo e as vendas aumentaram. Tudo bem, Rinaldo. Obrigado pela sua participação, tá? E depois o link vai estar disponível para que você depois possa assistir a apresentação completa. Muito obrigado. O Reinaldo está falando que vai ter que sair, mas continuamos aqui
Depois você pode mandar o e-mail também para mim, aqui, seu e-mail, ô, Reinaldo, que aí eu mando a apresentação para você. Continuando. Dicas. Reciclagem. Então, tudo que eu falei. Tudo aquilo que um dia serviu pode se tornar uma vaga lembrança. Então, assim, eu vou, de novo, tive esses exemplos de como eu trabalhei, de como eu fiz, de como construir essa carreira. E isso acaba sendo experiências me fornecem embasamento para que eu possa escrever melhor, para que eu possa sentar à mesa e debulhar tudo, independentemente de qual é o nicho de mercado. E aí eu consigo, então, você consegue, enquanto copywriter, você trazer essas experiências para que você possa, então, fazer um texto melhor, para que você possa fazer a argumentação. E aí, então, e por que isso é importante? Porque hoje nós temos um mundo vasto de um monte de ofertas, um monte de plataformas, um monte de informações, e aí é importante, e nós percebemos que o consumidor que éramos lá atrás não tinha esse grau tínhamos esse grau de exigência, e agora temos um grau de exigência muito maior. O Persuasivo precisa realizar um trabalho cada vez mais refinado. Por isso que eu falando da minha experiência particular. Foi assim que eu me tornei um escritor de linguagem persuasiva. Pela experiência, por saber entender basicamente o que os consumidores estão esperando hoje em dia. E aí eu consigo fazer um trabalho mais refinado. E por isso estou aqui com esse aulão do mundo escrito persuasivo, para instigar outras pessoas a trabalharem e a entenderem que o mercado está precisando muito de pessoas que entendam, pessoas que precisam escrever e ajudar não só ajudar enquanto pessoa, enquanto produtor de conteúdo, enquanto empreendedor, mas ajudar pessoas que não sabem ainda que uma simples escrever, basicamente, pode ser importante na hora de você alavancar os negócios e também, no caso, você se transformar numa carreira, do mercado digital e aí ajudar o cliente do seu cliente. Então, essas três coisas podem ser feitas basicamente quando você desperte para a linguagem persuasiva. Aí, o que eu falo da vida nova? Aí, no caso, basicamente, essa situação pessoal. Eu sou a prova disso. Com a linguagem persuasiva, você terá um grande poder nos negócios. E olha o que eu falo, sem ir a apresentação, o seu texto vai transformar a vida de quem vende e a vida de quem compra. Isso é uma satisfação pessoal que eu tenho de ajudar não só a quem as três pontas. Eu me ajudo, eu ajudo o meu cliente e ajudo o cliente dos meus clientes. E não é que eu falei no começo, lavagem cerebral. É uma ajuda contínua. A gente se retroalimenta. Todo mundo se ajuda, no final todo mundo ganha. Foi dessa forma que eu desenvolvi a habilidade da escrita persuasiva e percebi que é um poder financeiro incrível. Volto lá no primeiro ponto. Se você gosta de escrever, se você gosta de ler, se você gosta de conversar com as pessoas, se você gosta de entender o funcionamento dos produtos e serviços, é o que basta, e é o que basta ter muita força à vontade, seguir o que foi dito aqui e construir essa carreira no mundo digital. E é divertido mesmo, porque é dessa forma que a utilização da escrita persuasiva vai te dar fontes e subsídios para construir essa carreira no mundo digital. E aí, aqui, voltando, falando um pouco mais sobre a minha pessoa, eu sou Luiz Rosa, sou criador do Mundo na Escrita Persuasiva, que é uma das minhas marcas, no caso, é Luiz Rosa Copywriter, é meu nome de guerra. Escrever faz parte da minha vida como paixão e ganha-pão.
é minha função compartilhar o conhecimento e ajudar a crescer a comunidade em torno do copyright ou da escrita persuasiva. E é isso, e sou grato de quem chegou até aqui. Faça aqui uma pausa, até para ver quem quer fazer alguma pergunta, quem quer fazer alguma... Alguém quer fazer alguma pergunta? Carmen, quer falar alguma coisa? Carmen, você está me ouvindo? Então, vamos continuar aqui. Vou entrar agora na segunda parte, que é a parte que eu estava falando, entrando um pouco na questão do quais são os pontos que envolvem a escrita persuasiva. Eu costumo dividir, eu divido em 4 partes. A escrita persuasiva ela envolve técnica, mão na massa, envolve redes sociais, que redes sociais hoje é impossível não viver longe das redes sociais, e depois as carreiras. Quais são as carreiras e as técnicas de psicomarketing? Então, carreiras e psicomarketing, eu vou entrar no mérito na segunda aula. Por que eu falei de psicomarketing? Quase não falei sobre psicomarketing. Porque, além de saber as técnicas de escrever, nós temos que entender como funcionam a cabeça das pessoas, as emoções das pessoas na hora de decidir comprar. Então, basicamente, a gente fala o seguinte: as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Isso não sou eu que falo, são estudos de psicólogos e outros tantas pessoas neurocientistas. Hoje está muito na moda os neurocientistas também. Tem a neurociência também faz muitos estudos sobre por que as pessoas compram. Que até eu dou um spoiler de um projeto meu que eu estou em fase de estudo, é escrever um livro cujo tema hoje é por que as pessoas compram. O que leva, quais são as necessidades que cada um de nós temos na hora de comprar. Então, quais são os impulsos que nos levam a comprar? Então, por exemplo, eu sempre brinco assim, ninguém levanta de manhã e fala assim, hoje eu quero comprar um sapato, por exemplo, hoje eu quero comprar uma TV. Então, assim, aí que entra a questão da escrita persuasiva, de dar argumentos para as pessoas de que elas têm uma necessidade. Então, para isso, tem a geração de a gente fala sobre os funis de venda. Então, as pessoas topo de funil são as pessoas que não têm noção nenhuma e muitas vezes que sim. Como você vai vender, por exemplo, um fundo imobiliário? Tem pessoas que nem imaginam que existe fundo imobiliário. Então, você tem que criar. Então, entrando um pouco na questão técnica, como você vai persuadir uma pessoa a comprar um fundo imobiliário? Então, você escreve um texto, um blog, um post nas redes sociais, por exemplo, 10 coisas que você pode investir em 2023. Você põe fundo de ações, fundo de previdência, poupança, renda fixa, e põe lá fundos imobiliários. E você põe quais são as características de cada um desses produtos. Suponhamos que 100 pessoas leem. Se 5 pessoas, uma taxa razoável,
5% das pessoas se interessarem por fundos imobiliários, e aí você vai ter um link ali, ó, o que é fundo imobiliário. E essas pessoas vão, então, prestar, e aí você tem que ter textos que falem mais sobre o que é fundos imobiliários. E aí é um funil. No meio do funil são as pessoas que mostraram interesse em fundos imobiliários, e no fundo de funil são as pessoas que realmente querem comprar e querem investir num fundo imobiliário. Isso é uma questão técnica de como funciona. Então, você faz textos para pessoas que não têm noção nenhuma de que é fundos imobiliários, você faz textos para as pessoas que despertaram interesse em fundos imobiliários, e você faz textos para as pessoas que realmente têm interesse, estão prontas para comprar. E isso é uma jogada que envolve, entrando um pouco na parte técnica, isso é uma jogada que é feita por pessoas que é o escritor de linguagem persuasiva, onde ele faz textos para topo, meio e fundo de funil. Algumas pessoas se especializam em fazer só texto para topo de funil, outros para meio, enfim. Eu gosto de ser generalista. Guia generalista é aquela pessoa que vai escrever para todos os setores, para todas as áreas. E aí, então, voltando aqui à segunda apresentação, então vamos entrar aqui nos pilares da escrita persuasiva. Mas eu colocou para apresentar ainda. Primeiro você vai apresentar. Dos pilares da escrita persuasiva. Vamos então para vocês entenderem um pouco sobre só um instante aqui, vamos entrar então nos pilares. Pronto. Mais uma vez aqui dá uma apresentação aqui eu adoro até brinco nos meus vídeos no YouTube que eu falo share screen. Pilares do mundo na escrita persuasiva. Às vezes eu me atrapalho com esses mundos de telas e afim. E aí tem os meus mantras. Uma palavra tem o poder de mudar uma vida. Imagine o que juntas elas podem fazer por você ou pelo seu negócio. É uma coisa meio filosófica, e um dia eu vi isso assim, quando eu estava na faculdade de jornalismo. Quando você, dependendo da palavra que você colocar no seu texto, você pode mudar completamente o sentido do seu texto, falando sobre uma pessoa, um personagem. E aí eu trouxe esse exemplo do jornalismo para o mercado digital, porque dependendo da palavra que você usa para o seu texto, para a chamada, muitas vezes, por isso que trazendo um pouco, a gente sempre fala, você é copywriter, você é copywriter. Todo mundo fala, o que é copywriter? Não, eu sou escritor de linguagem persuasiva. Então, de uma palavra, eu e um amigo nós transformamos em 3, que é, no caso, escritor de linguagem persuasiva. E aí, uma coisa que eu estava falando lá no começo e volto. O entendimento do seu texto deve ser o mesmo para as pessoas de qualquer idade ou classe social. Então, dependendo do produto, ele pode ser vendido para as classes A, B, C ou D. Tem produtos que são feitos para só a classe A, tem produtos, enfim, é um mundo, vasto mundo, uma série de
de variáveis na hora de você considerar, na hora de você fazer o seu texto. Então, o que a gente fala, o texto tem que ser, o que está por trás disso? Faça o arroz com feijão, faça o simples, não tente inventar na hora de você, se você estiver flutuando por uma classe A, uma classe B, classe C, classe D, mergulhe o seu texto de acordo com o que é o seu público. E o entendimento tem que ser de acordo com aquele seu público. É uma coisa que aí volta na história do ego. Não é o que você acha, é o que o teu mercado exige. E é dessa forma que as coisas são então construídas. E aí, o que envolve então a construção da escrita persuasiva? Envolve dessa forma que eu estou colocando aqui. Você tem que ter um plano técnico, a habilidade e trabalho consistente. E aí volta no que eu tinha dito lá no começo. Você tem que desenvolver o seu talento. No caso, como é que se desenvolve o seu talento? O seu talento se desenvolve com esse seu trabalho de aperfeiçoamento, de estudo constante, repito, de entender quem é o seu público, de entender o que as pessoas querem, de entender qual o funcionamento do produto. Que eu estou falando um pouco da questão do produto. O produto, no caso, pode ser um produto físico, pode ser um produto online, também pode ser um serviço. Então, você só vai se desenvolver como escritor de linguagem persuasiva se você trabalhar diante dessas frentes. E aí, quando você tem esse plano técnico, é aí que você vai conseguir ficar à frente e prestar serviço de acordo com... E isso também não quando você vai querer se vender também. Quando você vai querer se vender enquanto produto, enquanto marca, ou enquanto empreendedor. Que, no caso, no caso eu, me vendo como um escritor de linguagem. Eu tenho que dar argumentos para as pessoas que me contratam para que elas entendam que eu sou capaz de transformar aquele produto dele, serviço, em renda para ele e também em satisfação para os clientes. Essa sempre vai ter que ser a ordem das coisas. A satisfação sua, a satisfação do cliente, a satisfação do cliente do seu cliente. E nessa retroalimentação, todo mundo vai acabar ganhando. E aí o domínio das estratégias é extremamente importante quando o assunto é como construir mensagens mais assertivas para ajudar a curar a dor do seu cliente. Eu não vou ser repetitivo, não, mas é um que eu já venho dito. Uma coisa vai ajudando a outra. E repetição de novo daquilo que eu disse no começo. Com exercícios práticos, situações e cotidianos de negócio, você vai ter as ferramentas para quebrar as objeções até dos mais céticos. Por isso, os grandes copywriters que fizeram história e riqueza ao longo dos anos são aqueles que mergulharam fundo naquilo que estavam se propondo a fazer, para aquilo pelo qual eles foram contratados para se vender como produto, para divulgar e vender produtos ou serviços. É assim que eles acabaram, então, se transformando, é assim que eles acabaram, então, tendo... se tornaram lendas do mercado, porque entenderam e difundiram isso. Eu bebi da fonte de muitos deles, bebo da fonte de muitos deles, por isso que eu acho que é um trabalho bacana, que toda pessoa que quer trabalhar com linguagem persuasiva, essas pessoas têm que ver o que foi feito no passado, por isso que eu disse no começo, é a condição para você se tornar um escritor de linguagem persuasiva, gostar de escrever e ler bastante. O que é ler bastante? É ler também o que as pessoas lá atrás fizeram. E as redes sociais. Vou entrar aqui, vai ser a última parte aqui. O que as redes sociais? As redes sociais, elas movimentam bilhões de dólares e euros, enfim, anualmente, porque
todo mundo está lá. Se você não disser que não está em uma, você está em duas, está em três, está em quatro, está em cinco. E os produtos e serviços também estão lá. Muitas vezes hoje é uma discussão no mercado digital se as redes sociais são para vender. Aí, como tudo na vida, depende. Tem pessoas que usam as redes sociais para brand, no caso para marcas, para divulgar marcas, e muita gente está ali para se vender mesmo. E as redes sociais, elas geram um nicho muito grande. E aí tem uma série de situações que envolvem cada rede social tem sua peculiaridade. Cada rede social tem o seu jeito, o seu modo de escrever. Rede social que você tem que usar uma frase. Rede social que você pode escrever um texto muito grande. E aí entra uma outra discussão que fala assim, o texto grande, texto pequeno, enfim. O melhor é estudar cada uma das redes sociais. Por isso que eu abri um tópico no mundo na escrita persuasiva só para as redes sociais, no qual, no mundo da escrita persuasiva, eu procuro entender e fazer um apanhado de uma por uma das principais redes sociais e de como cada uma delas podem ser utilizadas para o negócio. Aí eu brinco aqui. As redes sociais são tantas que você pode associá-las a um parque de diversões. Nela você vai ter um aprendizado gigantesco com as técnicas de escrita persuasiva. E é assim, porque cada rede social tem uma peculiaridade. Cada rede social tem um modo de escrever, umas aceitam mais texto, outras aceitam, repito, umas aceitam mais, você pode trabalhar vídeos melhores, outras redes sociais, o texto é mais simples. Então vamos à coisa prática. Uma coisa é você escrever no Instagram, uma coisa é você escrever no LinkedIn, uma outra coisa é você escrever no Twitter, uma outra coisa é você escrever no TikTok, outra coisa é você escrever no Pinterest. Enfim, cada uma dessas tem uma peculiaridade. E, falando um pouco de mim, eu mergulhei em todas elas. Não sou um mega blaster especialista, mas eu posso mostrar como aproveitar cada uma dessas redes sociais para se vender. Eu estou em todas e procuro também desenvolver conteúdos para que possa ser achado em todas essas redes sociais. E aí também não é uma rede social, mas são canais onde vocês podem cada um utilizar, que é o YouTube, que também tem umas peculiaridades de redes sociais. Os podcasts também acabam tem um ar também de rede social, porque lá nos podcasts você acaba criando comunidades em torno do podcast. Enfim, para todas, sim. E tudo que eu disse lá no começo, tudo que envolve as redes sociais também tem texto. E aqui você vai aprender que não existe essa ideia de que as redes sociais são inimigas do texto. Pelo contrário, é primordial saber usar nelas as narrativas persuasivas da escrita. E aí é o que assim, as pessoas falam, mas as pessoas estão às vezes no Instagram, não querem ler. Não existe isso. Você tem que ter um mínimo texto. Nem que seja uma hashtag, saber qual a melhor hashtag você vai usar, qual frase você vai usar, porque você sabe que, se não me engano, no Instagram são 10 ou 15 palavras ele aceita antes de aparecer o mais. Então, ali é onde as pessoas leem bastante. Ou quando você faz o Stories. Você faz o Stories e aí você deixa o Stories lá. E aí entra um outro pulo do gato. Que eu comecei a perceber, já tinham me falado, mas como muitas vezes você deixa passar, os stories hoje você tem que pôr legenda nos stories. Se você faz um story de 3, 4, 5, 6 stories, você tem que pôr legenda. Porque cada vez mais as pessoas estão no ônibus, estão em casa, no trabalho, fazendo uma outra atividade e vendo stories. Então, se o seu stories não tem uma legenda, como é que você vai querer que a pessoa pare de assistir, por exemplo, um streaming, um Netflix, um Globoplay da vida,
e vai prestar atenção no seu story. Então, uma legenda bem feita, uma chamada bem feita, vai ser aquela que fazer com que a pessoa visualize o seu story e não visualize o que está passando, por exemplo, na televisão. Porque nós somos multitelas, não tem jeito. Nós acabamos vendo inúmeras coisas ao mesmo tempo e é uma loucura. Por isso que eu abri um tópico no mundo da escrita persuasiva, basicamente só sobre redes sociais, que são muitas, todos nós estamos lá, nós temos que tirar o proveito disso. E aí volto à questão, para finalizar, a questão da harmonia. E até puxando esse gancho aqui das legendas. Então, com o uso da escrita persuasiva, você aprender como criar nas redes sociais uma relação saudável entre texto, imagens, para criar audiência qualificada. Por que eu deixei essa questão da harmonia? Porque existe uma briga, entre aspas, que muito se fala, mas as pessoas não leem, as pessoas não leem, não leem. As pessoas não leem? Então, experimenta fazer um story seu sem legenda e um com legenda para você ver a diferença que é. Tudo é uma coisa que a gente fala também sobre a questão técnica. É tentativa e erro. Não fui eu que comecei histórias das legendas, nem com a história das hashtags, mas foram eles e o argumento das legendas e dos textos e das hashtags que foi brigar, entre aspas, com as pessoas dizendo, mas Instagram é só imagem. Sim, o Instagram está privilegiando mais imagens mesmo. O Instagram está privilegiando mais conteúdo viral e não só aqueles conteúdos produzidos. Sim, ele está. Mas mesmo nessas situações, há a necessidade primordial de você ter um texto, nem que seja uma palavra, porque vai fazer a diferença. Então, repito, não publique stories sem ter algum tipo de texto que chame a atenção. Por isso é fundamental. E por isso que eu disse a harmonia. TikTok também. O TikTok é só imagem. Não. Você tem que fazer algum tipo de legenda, tem que fazer uma brincadeirinha ali, fazer uma chamadinha. E aí que é testado o poder de síntese do escritor de linguagem persuasiva, que é você, com 1, 2, 3, 4 palavras, chamar a atenção da sua audiência. Por isso eu repito, redes sociais é um vasto campo para desenvolvimento e trabalho do escritor de linguagem persuasiva. E aí amanhã, no aulão, no segundo aulão, aí vamos entrar na questão das carreiras. As carreiras. É uma parte que eu gosto muito também. Quais são as carreiras que utilizam da escrita persuasiva? Não é só, e já falei de já falei, gerenciamento de redes sociais. Não é uma carreira? Não é uma coisa? É sim. Hoje em dia, um gestor de redes sociais tem pessoas que ganham muito dinheiro só sendo gestor de redes sociais. Tem quem faz textos no caso, o escritor de linguagem persuasiva puro, que é o cara que faz textos para anúncio. Tem o cara que faz, a pessoa que faz textos para roteiro para YouTube. E sim, tem uma série e tem algumas questões mais técnicas, como, por exemplo, dando spoiler, tem pessoas que fazem texto, por exemplo, para aplicativos. Tem aquele que faz texto para manual de carro. Esse é o manual de carro online? Não, hoje qualquer manual está disponível para ser baixado no site da empresa. Enfim, tem pessoas que fazem texto só para sites. E tem, no caso, o famoso, que é muito conhecido, que esse é uma coisa que eu faço, que é aquele que faz textos para que os produtos, as palavras-chave sejam encontradas nas primeiras posições dos buscadores. No caso, o buscador maior, que é o Google, que domina mais de 90% das buscas que são feitas na internet. É isso. Perguntas, Karen, gostou? Dúvidas, críticas, sugestões? Quem mais está presente? Quiser falar alguma coisa, fique à vontade.
Bom, lembrando que obrigado, Carmen, também ao Reinaldo que estiver aqui também tive a coordenação aqui de Daniel Antunes, aqui nos backstage do aulão Mundo na Escrita Persuasiva. Lembrando que esse link vai ser disponibilizado, vai ficar disponibilizado no meu canal no YouTube, para quem queira assistir. Conto com a presença de vocês amanhã, às 19 horas. Prometo menos percalço para dominar a excesso. Mas acho que foi legal, deu para dar uma apresentação bacana do que é a minha marca que está sendo lançada agora, o Mundo na Escrita Persuasiva. Boa noite a todos, espero encontrá-los aqui amanhã para o segundo dia do aulão da Escrita Persuasiva. Até lá.